Meus amados irmãos, hoje nossa Santa Ceia, e eu sempre medito que no dia da ceia cumpre-se as palavras de Agostinho, o grande teólogo do século IV. Ele dizia que no dia da ceia se come dois tipos de pães. Se come panis tangibile, que é o pão da ceia, o pão material, e se come o panis audibile, que é o pão que entra pelos ouvidos. Então vamos comer o pão audível, o pão da palavra. Depois comeremos o pão tangível, o pão da ceia, que é a memória da carne, e o vinho, que é a memória do sangue de Cristo, que é um direito dos salvos, é um direito da igreja. Já tem igreja que libera a Santa Ceia para todo mundo. Essas igrejas, elas apostataram da fé, porque sempre a igreja pregou que o pão da ceia e o cálice é para os membros do corpo de Cristo. É um sinal que você é membro, é um sinal que você aderiu à fé, é um sinal que você aceitou a Cristo como Salvador, é um direito de quem pertence a Cristo. Amém? Então nós não podemos liberar sermos modernos, nós não podemos ser pós-modernista, inclusivista, não é? Para ser agradável ao mundo e dizer, não, agora todo mundo pode tomar a ceia. Não, a ceia é um privilégio dos salvos. Quem crê e for batizado será salvo, e a ceia é para quem é salvo. No dia da ceia, Jesus, ele trancou-se com os seus discípulos. Ele não deu a ceia no meio da rua. A Bíblia diz que ele trancou-se com os seus discípulos e disse, fazer isto em memória. Ele tinha muita gente que acompanhava, mas ele não deu ceia a quem o acompanhava. Ele deu ceia àqueles que ele sabia que já pertenciam a ele. Então, não podemos ser agradados. Agora, se chegar uma pessoa na igreja e teimosamente meter a mão no prato, né, teimosamente meter a mão na bandeja, então vai ficar feio se o diácono for tomar a pulso. Glória a Deus, né? Vai haver briga, glória a Deus, vai haver contenda. Então, a Bíblia diz que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O diácono não será responsável. Ele sabendo que a pessoa não é membro, ele já passa por longe. Ele sabendo que a pessoa não é crente, ele já passa por longe. E se por acaso a pessoa der um bote e pegar a pulso, né? Glória a Deus, vai ficar feio o diácono brigando pelo pão. Glória a Deus. Meus amados irmãos, este capítulo 32 de Isaías é um capítulo escatológico. Pastor Oswaldo, o que é escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. É a doutrina daquilo que vai acontecer no final dos tempos. Então, toda a doutrina sobre a vinda de Jesus, toda a doutrina sobre o arrebatamento, toda a doutrina sobre a ressurreição, toda a doutrina sobre o anticristo, toda a doutrina sobre a grande tribulação, toda a doutrina sobre a vinda de Jesus em glória, toda a doutrina sobre o milênio. Então, toda a doutrina sobre a eternidade, essas doutrinas, elas são chamadas doutrinas escatológicas. Escatos, no grego, quer dizer últimas. Então, escatologia é a doutrina dos últimos tempos, das últimas coisas. E esse Isaías 32, ele é uma profecia escatológica. Fala do que vai acontecer no futuro. Esse capítulo fala de uma crise, e esse capítulo fala de um rei. Glória a Deus. E também fala de um derramamento do Espírito Santo. Este capítulo fala de uma grande aflição, de uma grande inversão de valores. E esse capítulo fala de um derramamento do Espírito Santo. E esse capítulo fala da vinda de um rei.
que vai reinar com justiça. Então esse capítulo, ele é escatológico. Glória a Deus. Nós vemos aqui, primeiramente nós queremos ver a situação do mundo, quando estiver perto da vinda desse rei. Eu gostaria que lesse o versículo 1, pastor. Glória a Deus. Versículo 1 e 2. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Somente até aí. E reinará um rei com justiça. Quem é esse rei que virá com justiça? Esse rei é Cristo. Esse rei é o rei, o Messias, que virá reinar na terra por 1000 anos antes dos tempos eternos. Ainda temos faltando a dispensação do milênio. Algumas igrejas, algumas teologias dizem que o milênio é o momento que estamos passando. Mas isso não é verdade, é um equívoco teológico. Porque a Bíblia diz que no milênio Satanás será o quê, irmãos? Será preso, depois será solto. E a Bíblia diz que no milênio, que é o período de paz, Satanás será preso. E pelo que me consta, ele está solto e bem solto. Então, se Satanás estivesse preso, o mundo não estaria da maneira que está. Então, não estamos no milênio. O milênio não é a dispensação da graça, não. O milênio é um período futuro, é um período onde Cristo reinará. Cristo reinará pessoalmente. E reinará um rei com justiça. Deus. Então, irmãos amados, diz que ele vai dominar, mas não vai dominar sozinho. Ele vai dominar com príncipes, glória a Deus. Ele vai dominar com príncipes. Quem são esses príncipes que vai dominar com ele? A igreja, os servos de Deus. Hoje você é um ninguém. Hoje perante a sociedade você é rechaçado. Mas a Bíblia diz que no reino milenial a igreja será os príncipes que vão reinar junto com Jesus. Vocês estão lembrados da parábola do talento? Da parábola dos talentos? A Bíblia diz que aquele que granjeou outros talentos, a Bíblia diz sobre 10 cidades da parábola das minas, disse: tu ganhastes 10 talentos, tu serás príncipe sobre 10 cidades. E disse: tu ganhaste 5 talentos ou 5 minas, tu serás príncipe sobre 5 cidades. E eu quero dizer à igreja que no milênio nós vamos reinar com Cristo. Em Apocalipse diz que nós reinaremos com Ele. Aleluia. E na carta de Paulo a Timóteo diz que se o negarmos, Ele nos negará. Porém, se o confessarmos, reinaremos com Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós estamos caminhando para esse tempo. O tempo que Cristo voltará. O tempo que Ele vai estabelecer o seu reino. Todas as nações se submeterão ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, antes disso, nós estamos vendo um tempo de dificuldade. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 5, por favor. Aleluia. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Meus irmãos, nós vemos aqui uma inversão de valores. No tempo presente, está havendo uma inversão de valores. Quem é bom, quem é justo, seja na igreja ou fora da igreja. Quem é honesto, quem é trabalhador, geralmente não tem muito valor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ao nobre, nessa tradução diz ao louco nunca mais se chamará de nobre. No mundo presente, os loucos, quem são os loucos? Aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que são perversos, aqueles que são maus, aqueles que são ímpios. A Bíblia diz: ao louco nunca mais se chamará de nobre. Quando Cristo voltar, o louco não vai ser chamado de nobre. Hoje, quem é louco, quem é mau, quem não presta, é elogiado pelo mundo.
Quem é mau, quem é perverso, quem é desonesto, é elogiado pelo mundo, é acatado, é abraçado. Mas a Bíblia diz que quando Cristo voltar, no reino milenial, ao louco nunca mais se chamará de nobre. Aleluia. Glória a Deus. Hoje as coisas estão invertidas. Hoje as coisas estão tortas. Hoje as coisas estão pervertidas. E o louco é chamado de nobre. O mau, o perverso, o ímpio é chamado de nobre, é tratado como nobre, é aprovado como nobre. Mas isso só vai demorar até Cristo colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Aleluia! Quando Cristo descer em glória com a igreja, que ele já vem com a igreja glorificada, a Bíblia diz que o louco nunca mais será chamado de nobre. Dá para dar um glória a Deus por Amém. isso, irmão? Dói na alma de quem tem o Espírito Santo, dói de ver o louco sendo chamado de quê, meus amados irmãos? De nobre. Dói quem tem consciência, quem tem o Espírito Santo, ou mesmo que não tem o Espírito Santo, mas basta ter bom senso. Se você tem bom senso, você fica triste ao ver o louco chamado de nobre. Aleluia! Mas a Bíblia diz que naquele dia, quando Cristo voltar, o louco, ele não vai ser elogiado. O louco, ele não vai ser aprovado. O louco, ele não vai ser aplaudido. Quem pode dar glória a Deus por isso? Se tem uma coisa que dói na alma, é ver um louco aplaudido. Se tem uma coisa que dói na alma, é ver um louco sendo honrado. Se tem uma coisa que dói na alma, é ver um louco sendo beneficiado. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que quando Cristo voltar, o louco não será chamado mais de nobre. E o que mais? Do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Nunca mais se dirá que o avarento é generoso. Quer dizer, quando Cristo voltar, a inversão de valores, ela vai cessar. Quando Cristo voltar, a injustiça, ela vai cessar. Quando Cristo voltar, só vai ser chamado de nobre quem realmente for nobre. Quem pode dizer aleluia para Jesus? Aleluia, glória a Deus. Versículo 6, por favor, aleluia. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia. Irmão, o mundo gosta de hipocrisia. O mundo gosta de mentira. Nós vivemos numa geração em que o mundo aprova a hipocrisia. Quanto mais você mente, quanto mais alguém mente, quanto mais alguém é hipócrita, mais é aplaudido. A Bíblia diz, porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor. Aleluia! Nós estamos numa época em que estão atribuindo erros ao Senhor. Nós estamos numa época em que as pessoas estão dizendo que Deus é errado. Nós estamos numa época em que as escolas, em que os professores, em que os líderes, muita gente que ministra, muita gente que fala, muita gente formadora de opinião, está proferindo conceitos errados a respeito de Deus. Isso aí da Bíblia é besteira, isso aí da Bíblia é errado, isso aí da Bíblia. Eu ouvi falar de um cidadão que está propondo, um cidadão que esteve fora do Brasil, e ele voltou agora há pouco, e ele está propondo banir a Bíblia do Brasil, que sejam destruídas. Está propondo uma nova revolução cultural, como houve na China, onde invadiam as casas e arrancavam os livros e tocavam fogo. Então tem um indivíduo, eu ouvi falar que ele vai ser ministro da Educação, Deus ajude que seja boato, aleluia, de que ele propõe contra a palavra de Deus. Ele propõe que a Bíblia seja banida
da nossa pátria. Eles proferem erros contra o Senhor. Diz que a Bíblia é errada. O que está certo é o erro. O que está certo é o aborto. O que está certo é a inveja. O que está certo é cobiçar os bens alheios. Eles dizem que o que está certo é a perversão sexual. Eles dizem que o que está certo é as coisas contrárias às sagradas escrituras. Mas Cristo vai voltar. E quando Cristo voltar, tudo isso vai cair por terra. Aleluia, louvado seja Deus. E meus irmãos, isso entra até nas igrejas, irmãos. Meus amados irmãos, eu tenho encontrado pastores que têm tido dificuldade com professores de escola dominical que são contrários à lição. Eu encontrei um pastor esta semana de outra região, de outro estado, que foi preciso ele trazer alguém para ajudá-lo, porque na escola dominical tinha professor ensinando o contrário à Bíblia, ensinando o contrário à doutrina, ensinando o contrário às Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor, proferindo mentira contra o Senhor, proferindo mentira contra a palavra. Aleluia, glória a Deus. E, meus amados irmãos, essas pessoas, o que é que elas fazem com as almas? Se você tem um pastor que fala falsamente contra Deus, se você tem um presbítero que ele fala falsamente, ele profere mentiras contra Deus, ele profere falsidade, ele perverte a doutrina, o que é que acontece com essas pessoas, irmãos? Vamos ver aí, por favor, leia de novo o versículo 6, aleluia. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Na igreja onde se perverte a palavra, na igreja onde se fala falsamente contra o Senhor, na igreja onde se perverte a doutrina, a Bíblia diz para deixar vazia a alma do faminto. As igrejas liberais, vocês não sabem, meus queridos jovens, mas se vocês forem à Suíça hoje pela manhã, aleluia, vocês vão encontrar igrejas maiores do que essas. Se vocês chegarem na Holanda, se vocês chegarem na França, igrejas protestantes, vocês vão encontrá-las vazias. Vocês vão encontrar 4 velhinhas e mais 3 ou 4 velhinhos e um pastor com uma toga preta falando para 4 pessoas. E você vai perguntar, pastor Oswaldo, essa hora é o culto maior deles. Na Inglaterra, né? Glória a Deus. Então, você vai ver uma coisa interessante, com raras e honrosas exceções. E você vai perguntar, pastor Oswaldo, por que é que essas igrejas estão vazias? Por que é que essas igrejas não têm mais jovens, não tem mais crente, não tem mais senhores, não tem mais senhoras, só tem 10 velhinhos, como acontece na igreja reformada holandesa, como acontece na igreja reformada francesa e em outros países do mundo, meia dúzia de gente. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles proferiram erros contra o Senhor, eles perverteram a doutrina, professores falsos, teólogos falsos, teólogos mentirosos, perverte, e quando eles pervertem a doutrina, quando eles pervertem a palavra, o que é que eles fazem com as pessoas? Diz aqui, deixa vazia a alma do faminto e faz com que o sedento venha a ter falta de bebida. Aleluia. E uma pessoa desnutrida, o que é que acontece com uma igreja faminta? O que é que acontece com uma igreja desnutrida? Ela vai o quê, meus irmãos? Me ajudem, por favor, usem a palavra correta. Ela vai definhando. Aleluia. A igreja na Europa definhou, a igreja nos Estados Unidos está definhando, e o demônio tem colocado nas igrejas evangélicas brasileiras pessoas que querem definhar a igreja. Eles querem deixar as almas famintas, eles querem deixar as almas desnutridas para esvaziar a igreja, e as pessoas desnutridas, elas terminam morrendo espiritualmente. Aleluia. Mas eu estou confiando que antes da vinda do Senhor, Deus vai dar um despertamento, Deus vai dar um derramamento do Espírito Santo, e essas pessoas, elas fugirão da igreja de Deus.
deixar a alma faminta e deixar com sede, e deixar o sedento não ter bebida para beber. Aleluia. Meus amados irmãos, nós vemos aqui, é o que nós estamos vendo no Brasil, é o que nós estamos vendo no mundo, pessoas apóstatas infiltradas dentro da igreja, pessoas que matam as almas, pessoas que deixam as almas famintas, que deixam adolescentes famintos, que deixam jovens famintos, que deixam senhores famintos, senhoras famintas. Por quê? Porque pervertem acerca de Deus. Eles falam falsamente acerca das verdades do Evangelho. E eles dizem que os pastores são os caretas, os pastores conservadores, os pastores detentores da doutrina, eles dizem que são os analfabetos, eles dizem que são os caretas, eles dizem que são uns tolos, uns imbecis. E o que é que acontece com essas almas que eles ministram? O que é que acontece com essas pessoas que recebem esse veneno? O que é que a Bíblia diz, irmão? As almas ficam o quê? Deixa o quê? Vazia o quê? Lê aí, por favor. Para deixar vazia a alma do faminto. Prossiga. E para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Olha aí, meu irmão. E essas pessoas não prestam para nada. Pessoas que foram ministradas por pastores liberais, pessoas que foram ministradas por obreiros liberais, as suas almas ficam famintas, as suas almas ficam secas, as suas almas ficam infrutíferas. Dali não se levanta um diácono, dali não se levanta um presbítero, dali não se levanta uma dirigente de círculo de oração, dali não se levanta um professor pronto para a escola dominical, e se levantar é um falso profeta também. Por quê? Porque as almas ficam famintas, as almas ficam fracas, as almas ficam debilitadas. Eu quero me lembrar agora de um caso que se deu na França. Um pastor adotou o liberalismo e ele dizia: olhe, essa parte da Bíblia não é inspirada, essa parte da Bíblia, essa parte aqui do Deuteronômio, essa parte foi escrita não sei quantos anos depois pelos eloístas, pelos javistas, pelos deuteronomistas, e depois esse salmo também. Eu quero que vocês arranquem isso aqui da Bíblia de vocês, porque a Bíblia não é inspirada. Isso aqui, não creiam naquela parte. Estes sinais seguirão os que crêem, em meu nome expulsarão demônios. Eles dizem: isso aqui não faz parte do texto grego. E aí, meu irmão, quando saiu dizendo, passou um ano pregando contra a Bíblia, passou um ano pregando contra a doutrina, passou um ano pregando contra a palavra. E quando foi no final do ano, um jovem chegou com a Bíblia sem o miolo, somente as duas capas. E ele disse: pastor, está aqui a minha Bíblia, eu vim devolver ao senhor as capas. Ele disse: por quê? E cadê os livros? Ele disse: à medida que o senhor dizia que não era inspirado, à medida que o senhor dizia que não valia nada, eu fui arrancando, e só ficaram as duas capas. Aleluia. Então, meu amado, essas pessoas, elas deixam as almas famintas, elas deixam as pessoas sedentas, elas deixam as pessoas desnutridas, elas deixam as pessoas fracas, e elas matam a igreja. Mas o sangue de Jesus tem poder, a graça de Deus tem poder para guardar na nossa igreja. Quem quer que Deus guarde a nossa igreja, quem quer que Deus guarde a nossa juventude, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, mas o pior que tem ainda é uma outra coisa. Louvado seja Deus. O versículo 9, por favor, aleluia. Versículo 9. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Levantai-vos, mulheres que estão, que irmãos? Em repouso. Naquele tempo, lá em Judá, havia mulheres que estavam bem conformadas. Haviam mulheres ricas, haviam mulheres, gente grande, mulheres da elite, que estavam em repouso. E os irmãos sabem que na Bíblia mulher representa povos, mulher representa nações,
Mulher representa a igreja, vocês sabem disso. A Bíblia diz que lá em Apocalipse, João viu uma mulher vestida de sol, e aquela mulher vestida de sol representa Israel. Ele viu uma prostituta, aquela mulher prostituta, ela representa a igreja apóstata. João viu também uma mulher pura, uma noiva ataviada, aquela noiva ataviada representa a igreja. A mulher vestida de sol representa Israel. A mulher prostituta representa a igreja apóstata. E a mulher pura vestida de linho representa a igreja. Então aqui a Bíblia diz: levantai-vos, mulheres que estão em quê, meus amados irmãos? Em repouso. Eu quero dizer à igreja que muitas igrejas, essa mulher que está em repouso, ela representa, ou elas representam as igrejas, as denominações, as igrejas locais que estão paradas. Meus amados irmãos, é o que nós estamos vendo nesses últimos dias: igrejas em repouso, igrejas que não oram, igrejas que não evangelizam, igrejas que não fazem a obra, igreja que não vem mais à escola bíblica dominical, igreja que não faz o trabalho do Senhor. E a Bíblia diz: levantai-vos, mulheres que estão em repouso. Irmãos amados, eu estou preocupado com a igreja brasileira. Eu estou preocupado com a nossa pátria. Se Deus fizer alguma coisa boa conosco, é por causa da sua misericórdia. Porque a igreja no Brasil, ela está em repouso. É uma mulher em repouso. Louvado seja Deus, está sossegada. Glória a Deus, está dormindo. Louvado seja Deus para sempre. Aquela vidinha medíocre. Os crentes já não oram mais. Eles vêm para a igreja e eles ficam em repouso. Eles vêm para a igreja e eles ficam sentadinhos, batendo papo. Já não ora mais ao Senhor. Quando se vai fazer uma campanha de oração, pouca gente vai às campanhas de oração. Agora, se trouxer um cantor, se trouxer um Malcom Gesso, né, irmão? Glória a Deus. Um Malcom Gesso evangélico, glória a Deus. Aí, meu irmão, enche. Se for pago, glória a Deus. Se trouxer um pregador coach, um mentiroso, se trouxer um pregador para massagear o ego, e mesmo que seja pago, eles vão, enche os teatros, enche os ginásios. O que é isso, irmão? Mas quando é para orar, está em repouso. Quando é para evangelizar, está em repouso. Quando é para contribuir com a obra de Deus, está em repouso. Quando é para fazer missões, está em repouso. E eu estou preocupado com a igreja no Brasil, porque existem exceções, mas uma grande maioria está em repouso. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. E Deus diz: levantai-vos, mulheres que estão em repouso. Por quê? Porque, versículo 10, por favor. Deus está mandando levantar. Quando Deus manda levantar, é porque Deus está dando uma chance. Quando Deus manda levantar, é porque Deus está dando uma oportunidade. Quando Deus manda levantar, é porque Ele está estendendo a sua misericórdia. Levantai-vos, mulheres que estão em repouso. Por quê? Versículo 10, por favor. Aleluia. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Meu Deus. Porque levantai-vos, mulheres que estão em repouso, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima acabará. Meu Deus do céu. Para o judeu, qual era a pior tragédia? E para qualquer povo, qual é a pior tragédia que pode acontecer? Aleluia, é faltar a vindima e faltar a colheita. Porque se faltasse o vinho e faltasse o trigo, o que era sinal? Era sinal de quê? Se faltasse o vinho e se faltasse o trigo, era sinal de quê, meus irmãos? Era sinal de fome, era sinal de tragédia. Meus irmãos amados jovens, vejam esta palavra. Porque num ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Meu Deus, uma igreja em repouso, ela está arriscada a sofrer um colapso. Uma igreja, irmão, o segredo da igreja está, o segredo do país está na mão da igreja. Quem é essa mulher que estava em repouso? Glória a Deus, era a Israel.
Era a igreja. Quem é Israel hoje? É a igreja. Quer dizer que a sociedade depende de nós. A sociedade depende da igreja. Se a igreja se levantar, vai haver vindima. Se a igreja se levantar, vai haver colheita. Se a igreja se levantar para fazer a obra de Deus. E se a igreja não se levantar? E se a igreja continuar em repouso? E se a igreja continuar deitada? Louvado seja Deus. A Bíblia diz, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres, que estão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Leia o 13, por favor. Glória a Deus. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Meu Deus, sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças. Meu Deus do céu, o que é um espinheiro? Espinheiro fala de dores, espinheiro fala de problema, espinheiro fala, irmão, eu estou preocupado com a igreja. Eu estou preocupado com a minha pátria. Louvado seja Deus, mas a culpa, se acontecer alguma coisa má à nossa pátria, é por causa da mulher que está em repouso. Aleluia. É por causa da igreja. A igreja que não ora, a igreja que não evangeliza, a igreja, glória a Deus, a começar de lideranças. Louvado seja Deus. Eu quero começar do alto escalão até o baixo escalão. Em muitos lugares tem pastores em repouso. Em muitos lugares tem pastores em repouso, tem obreiros em repouso, tem crentes em repouso, tem mulheres em repouso, tem homens em repouso, tem gente em repouso, tem jovens em repouso. E eu estou preocupado com isso, porque quando a igreja deita, quando a igreja repousa, virão as consequências. Aleluia, aleluia. Sobre a terra do meu povo, versículo 13, virão os espinheiros e as sarças. Oh meu Deus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia desta pátria tão rica, tem misericórdia desta pátria abençoada, tem misericórdia, Senhor, da tua igreja. Mulheres que estão em quê, meus amados irmãos? Em repouso. Fala de negligência, fala de falta de amor, fala de falta de zelo para com Deus, fala de falta de fervor para com Deus. Quando a igreja está em repouso, quando as mulheres aqui representam as igrejas locais, representam a minha pessoa, representa a sua pessoa, representa cada um de nós. A Bíblia diz que vai faltar a vindima, vai faltar a colheita, vai vir espinheiros e vai vir sarças. Oh meu Pai, tem misericórdia do Brasil. Ô pastor, nós não estamos orando, tem gente orando. A felicidade é que tem gente orando. Eu dou glória a Deus porque sábado passado aqui tinha cerca de 200, sábado que ontem fez 8 dias, tinha cerca de 250 pessoas aqui orando. Aleluia. Eu quero dizer que ainda tem gente no Brasil, ainda tem gente no mundo que não está em repouso. E eu não posso julgar todo mundo, porque eu sei que no meio dessa juventude tem alguém que não está em repouso. Eu sei que no meio do coral tem alguém que não está em repouso. Eu sei que no meio da igreja tem alguém que não está em repouso. Eu sei que no meio do ministério tem alguém que não está em repouso. Aleluia! Tem alguém orando, tem alguém jejuando, tem alguém lendo a Bíblia, tem alguém evangelizando, tem alguém buscando ao Senhor, tem alguém se santificando. Eu sei que no meio da igreja ainda tem alguém que não está descansado, não está em repouso. Quem pode dar glória para Jesus Cristo nesta noite? Eu creio que no meio dos adolescentes tem alguém que não está em repouso. Tem alguém que não está envenenado com o veneno da teologia liberal. Tem alguém que tem compromisso com Deus. Eu sei que ainda tem alguém que tem compromisso com o Senhor. Amém. E por causa desses, Deus promete fazer um milagre. Por causa desses que não estão em repouso, por causa desses inquietos, Deus tem uma promessa. Aleluia. Aleluia. Eu queria que colocasse na versão, na linguagem na NVI. Glória a Deus, por favor. Glória a Deus. O versículo 15.
por gentileza. Versículo 15. Aleluia. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Amém. 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 Amém, igreja. A Bíblia diz, irmão, tem uma tradução que eu não sei qual é, eu li essa semana, mas eu li mais de 10 traduções, e tem uma delas que diz assim: isto durará até que seja sobre nós derramado o Espírito lá do alto. Aleluia. Pastor NVT. NVT? NVT. Lê na NVT, por favor. Até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Até que por fim o Espírito do alto, o Espírito do céu seja derramado sobre nós, irmão. Amém. Será que é preciso vir um aperto para poder o Espírito Santo ser derramado? Será que é necessário virem os espinhos? Será que é necessário virem as sarças? Será que é necessário que falte a vindima? Será que é necessário que falte a colheita para poder o povo clamar e vir o Espírito Santo? Aleluia. Aleluia. Em outras palavras, já que vocês não vão buscar, vocês estão sossegadas, eu vou mandar espinho. Já que vocês estão sossegadas, eu vou mandar um governo ruim. Já que vocês estão sossegados, eu vou mandar um governo comunista. Já que vocês estão sossegados, eu vou mandar sarça. Eu vou fazer faltar a vindima e eu vou fazer faltar a colheita. Aí vocês vão buscar. Jesus tem o quê? Foi fraco, tem o quê? Misericórdia. Foi fraco, tem o quê? Misericórdia. Foi fraco, tem o quê? Misericórdia. Por que foi que vieram as sarças? Por que foi que vieram os espinhos? Por que foi que veio a falta de vindima? Por que foi que veio a falta de colheita? Por quê? Porque as mulheres estavam em repouso, sossegadas. Aleluia. Mocidade, é para pensar isso aqui, né? Isso aqui é inspirado. Eu quero ver se essa igreja é liberal ou se essa igreja crê na Bíblia. Se essa igreja crê na Bíblia, levante a mão e diga amém a esta palavra. Diga amém a esta palavra. Esta palavra é verdadeira. Esta palavra é a verdade de Deus. Ou você se levanta, ou você faz propósito de se levantar, ou vai faltar a vindima. Ou você se levanta, ou você faz propósito de se levantar, ou vai faltar a colheita. Ou você se levanta, ou faz propósito de se levantar, ou vão surgir espinhos e sarças. Aleluia. Aleluia. Mas ainda há esperança. Aleluia. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Mas isso durará até que, tem uma tradução, ainda não é esta, é outra tradução, diz assim: até que isso durará, até que se derrame sobre nós. Põe na tela. Põe na tela, põe na tela, versículo 15. Isso acontecerá até que se derrame sobre nós o que, igreja? Foi fraco, parece que vocês estão jejuando, então já estão acordados, já não estão repousando. Se vocês vieram jejuando, estão melhor do que hoje. Eu não vim jejuando, glória a Deus. Já estão mais despertados do que eu. Aleluia. Até que se derrame sobre nós. Até que se derrame sobre nós. Aleluia. O que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Vocês querem que falte a vindima? Vocês querem que falte a colheita? Vocês querem que venham sarças? Vocês querem que venham espinhos? Ou querem um derramamento do Espírito lá do alto? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Aí o que é que vai acontecer quando o Espírito Santo for derramado? O que é que vai acontecer? Versículo 15, de novo. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto.
Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Diga glória para Deus. Quando o Espírito Santo é derramado, o deserto se transforma num campo fértil. Isso na vida social, isso na vida familiar, isso na vida empresarial, isso na vida física, mas principalmente na vida espiritual. Igreja, nós estamos precisando de um derramamento do Espírito Santo. Às vezes eu adoeço e não tenho condições de ir ao culto. É raro, mas acontece. Eu não tenho condições de ir a um trabalho e eu fico catando na internet, catando no YouTube cultos de nossas igrejas e de outras igrejas. Eu fico catando, procurando. Glória a Deus, irmão, que deserto. Aleluia, que deserto. Que terras secas. Vocês já viram os profetas, quando eles se abusam, ele olha para o camarada e diz: terra seca. Glória a Jesus. Irmão, é muita terra seca, irmão. Igrejas que nem parecem pentecostais, tem o nome Assembleia de Deus, mas terra seca, terra infrutífera, pregação seca, sem chuva, sem graça, sem língua estranha, sem profecia, sem glória a Deus, sem lágrima. O que é isso? É deserto, é deserto, é deserto, é deserto, é terra seca. Cruzadas, se entregar uma pessoa, gastar uma fortuna para montar uma estrutura, e quando é no fim, na hora do convite, pregador, hino seco, na hora da mensagem, na hora do culto, oração seca, oração deserto, coral deserto, banda deserta, orquestra deserta, tudo bonito, tudo bem arrumado, tudo nota 10, mas deserto. Pregação deserto, convite deserto e almas desertas. Isso me dói. Isso dói na minha alma. Eu não sou daquelas sossegadas. Não estou do ponto que eu gostaria de estar, mas eu não sou daquelas mulheres sossegadas que a Bíblia fala. A minha alma se angustia, a minha alma dói, a minha alma clama, a minha alma tem sede, porque eu conheci uma igreja não desértica, eu conheci uma igreja fértil, eu conheci uma igreja cheia do Espírito Santo, eu conheci uma igreja cheia de poder, eu conheci uma igreja cheia de graça. Aleluia! Mas a Bíblia diz: quando se derramar o Espírito lá do alto, o deserto será transformado num campo fértil. Aleluia. Isso de campo fértil na vida física, na vida empresarial, na vida social, na vida moral, na vida ética, na saúde, mas principalmente na vida espiritual. Um deserto transformado num campo fértil. Mas isso depende, não depende do pastor Oswaldo, não depende de mim, isso depende de um derramamento do Espírito lá do alto. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. Até que do alto. Jesus falou desse versículo, pastor Emegardo, quando ele falou lá em Lucas: até que do alto sejais, até que do alto sejais revestido de poder. Isso começou no Pentecoste, para o deserto se transformar num campo fértil. Quanto coração deserto, criança deserta, adolescente deserto, jovem deserto, homens deserto, mulheres deserto, pastores desertos. Aleluia! Glória a Deus! O deserto é estéril, o deserto não produz nada. Eu só sei se vocês não estão desertos daqui a alguns anos. Se daí sair professor de escola dominical, mas professor de escola dominical verdadeiro, não daqueles liberais.
Se daí sair dirigente de círculo de oração, se daí sair obreira, se daí sair missionária, se daí sair pastores, se daí sair presbítero, se daí sair diácono, então o Espírito Santo foi derramado e não é deserto. Oh Deus. Agora, se não produzir nada, é o quê? É o quê? Se não produzir nada, é o quê, igreja? Mas a Bíblia diz: o deserto será transformado. Campo fértil produz. Campo fértil floresce. Nós estamos vivendo um deserto com raras e honrosas. Eu não vou generalizar, porque existe raras e honrosas o quê? Raras e honrosas o quê? Exceções existem pela santíssima graça de Deus. Mas via de regra, igreja deserto, ministério deserto, infrutíferos, vazios. Glória a Jesus nessa noite e para sempre. Aleluia. Mas até isso durará, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Aleluia. Lê de novo, por favor, pastor Emegardo. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. O que é deserto vai ficar fértil, e o campo fértil será reputado por uma floresta. Quer dizer, de valor. Quem está deserto vai ficar fértil, e quem já é fértil vai virar uma floresta. Quer dizer, quem não tem vai ter, e quem já tem vai ter mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem não tem vai ter, e quem já tem, quem já é campo fértil vai virar floresta. Floresta, cadê a igreja que quer virar floresta? Essa igreja, ela quer virar floresta. Aqui já tem campo fértil, mas o campo fértil vai ser transformado em uma floresta. Aleluia. Aleluia. Aleluia, que Deus abençoe a igreja. Aleluia. Ainda dá para pregar outro tempo, porque tem que voltar para o começo do 32 e depois voltar para o final do 32, mas não dá tempo, porque nós precisamos celebrar a ceia do Senhor. Nós precisamos agora comer o pão tangível. Aleluia. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso. Levante, porque senão vai faltar a vindima, vai faltar a colheita, vai faltar o quê? Vai ter sarça e vai ter espinheiro. Quem quer uma desgraça dessa? Eu não quero. Faltar a vindima. Vindima fala do vinho, das uvas. Faltar as uvas, faltar o trigo. Como lá na Cuba, que não tem farinha de trigo nem para fazer uma hóstia. Isso tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Mas o sangue de Jesus tem poder. Deus disse para a mulher o quê? Leia de novo o versículo 9, por favor. Versículo 9, em nome de Jesus. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso. Vamos ficar de pé, toda a igreja, com esse versículo na tela. E ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Diga comigo, levantai-vos. Oi, irmão, hoje o jejum está forte aqui. Glória a Deus. Levantai-vos. Levantai-vos. Mulheres. Mulheres. Que estáis em repouso. Que estás em repouso. Essa palavra mulheres é simbólica para nós. Tanto serve para homens. Ela não está dizendo o gênero masculino nem o gênero feminino. Está falando de um modo geral. Levantai-vos, pessoas. Levantai-vos, homens, levantai-vos, jovens, levantai-vos, adolescentes, levantai-vos, ministério, que estáis em repouso. Levante-se, 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 porque se você não se levantar, vai faltar a vindima. Se você não se levantar, vai faltar a colheita.
Se você não se levantar, vão surgir os espinheiros. Se você não se levantar, vão surgir as sarças. Você sabe o que é sarça? Traduzindo para o português nordestino, você sabe o que é sarça? Quem sabe? Urtiga. Quem sabe o que é urtiga? Em lugar de bênção vai vir sarças, urtigas. Mas o sangue de Jesus tem poder. Diga assim: com a ajuda de Deus, eu vou me levantar. Eita, mas está fraco hoje. Com a ajuda de Deus, eu vou me levantar. Que Deus abençoe a igreja. Vamos ficar de pé para celebrar a ceia. Eu posso até estar deitado, mas a minha vontade é ficar de pé, me levantar. Eu acredito, o mais velho que tem aqui, o mais idoso que tem aqui, ele pode se levantar espiritualmente. Se não puder fazer nada, pode orar. Levantar de madrugada, ou levantar cedo de manhã. E orar pela igreja, e orar pela pátria, e orar por um avivamento, e orar pelos adolescentes, e orar pelos jovens. Levantai-vos, mulheres, que estais em repouso. Porque senão vai faltar a vindima, vai faltar a colheita, vai chegar espinhos, e vai chegar o que, irmãos? Sarças. Muitas nações já estão debaixo dos espinheiros. Muitas nações já estão debaixo das sarças. Por quê? Porque a igreja não levantou. Chegue na igreja, se ajoelhe. Se ajoelhar é estar levantado. Dobre o joelho e ore, clame a Deus. Jesus, levanta a tua igreja. Não vá na onda dos outros. Você já ouviu aquela história, Maria vai com as outras? Quem já ouviu essa expressão? Maria vai com as outras. Você sabe a origem? Não, pouca gente sabe. Talvez alguém saiba. Alguém sabe a origem de Maria vai com as outras? Alguém sabe? Pois eu vou contar. Foi a Maria, a rainha Maria, mãe de Dom João VI. Ela era doida. Doida varrida. E internaram ela num convento de freiras quando eles vieram morar no Rio de Janeiro em 1808. Internaram ela num convento do Carmo, bem pertinho do palácio. E as freiras ficavam tomando conta dela. E quando ela precisava sair, tinha duas mulheres chamadas Marias que ficavam tomando conta dela. Maria do Rosário, Maria Cristina, e a outra Maria era Maria doida. Aí a Maria do Rosário e a Maria Cristina pegava a Maria doida e saía arrastando pela rua. E a doida fazendo doidice e o povo dizendo: lá vai Maria com as outras. Não seja Maria vai com as outras. Você não é louco, você é nobre. Porque se você for na onda dos loucos, você vai se tornar um deserto infrutífero. E na igreja tem loucos que ensinam loucuras, deixam as almas famintas, sedentas, desnutridas. Aleluia! Oh Deus, seja louvado o teu nome nesta manhã. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, havendo tomado o pão em suas mãos, deu graças. E havendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos vós. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então está partido o pão, que é a memória da carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela graça, pela oportunidade de estarmos apresentando o pão, símbolo do teu corpo que foi rasgado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e abundância.
Por isso que nesta manhã gloriosa, abençoada, nós apresentamos este pão, Senhor, como símbolo do teu corpo, que receberemos nesta hora, em nome de Jesus.